Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é negociação internacional, compras internacionais. Os tópicos a serem abordados nessa aula são termos internacionais de comércio, Incoterms. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender os principais termos internacionais do comércio. Incoterms, termos internacionais de comércio. Já ouviu falar a respeito deles? Bom, termos internacionais de comércio são contratos padronizados e utilizados aí na maior parte das transações que transferem a responsabilidade do exportador para o importador. A CCI, Câmara de Comércio Internacional, ela quem divulga e atualiza os Incoterms, que são a cada 10 anos atualizados. Mas o que é o Incoterm? Incoterms são contratos padronizados, ou seja, existem cláusulas que comumente são utilizadas no comércio internacional, nas operações de exportação e de importação. Essas cláusulas estabelecem assim: em que momento a responsabilidade do exportador será transferida para o importador. Então, pensem no Incoterm como um contrato padrão, e de fato ele é, com cláusulas padronizadas que vão dizer em qual momento a responsabilidade vai sair do exportador para o importador. Ficou claro qual a ideia do Incoterm? Então, existem várias situações que podem acontecer no comércio internacional. Em razão disso, ele é um contrato padronizado. Porém, nós temos vários tipos de contratos. Cada um deles vai receber um nome, que são 3 letras. Exemplo, FOB, FOB. Para quem atua com exportações e importações, já sabe o que significa. O que é o FOB? A responsabilidade do exportador vai se encerrar no momento em que a mercadoria estiver arrumada a bordo do navio. Pronto, estando ele arrumado a bordo, tudo o que acontecer depois já não é mais responsabilidade do exportador, e sim do importador. Suponha que o exportador deixou ali a mercadoria arrumada a bordo do navio. Pronto, se o contrato for o FOB, terminou a minha responsabilidade. Esse navio saiu aqui do Brasil em direção aos Estados Unidos. E no percurso, o navio afundou com as mercadorias. Os tripulantes foram salvos, não houve aí nenhuma perda de vida humana, porém, as mercadorias, todas elas, foram perdidas, em razão aí do que aconteceu com o navio. Nesse caso, a responsabilidade pela perda já é do importador. O exportador já não vai ter mais aí nenhum prejuízo a arcar com isso, pois o contrato foi modalidade FOB. Ficou claro, gente, em que momento podemos utilizar esses contratos padronizados? Aqui trouxemos um exemplo básico que é o do FOB. Mas a CCI, a Câmara de Comércio Internacional, ela divulga a cada 10 anos uma lista com vários Incoterms. Cada um deles tem um significado. Vamos ver os principais? EXW, FCA, FAS, o FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DDP, DAT e DAP. Cada um desses termos, essas 3 letras, trazem um significado importante consigo. Como assim?
Se eu quero, por exemplo, que o exportador tenha responsabilidade mínima na operação que foi realizada, eu posso optar pelo ex-works, o EXW. Já se eu quero que o exportador se comprometa ao máximo com a operação, podemos adotar o DDP. Embora no Brasil, DDP nas importações seja proibida, pois o exportador não vai ter condições de realizar o desembaraço aduaneiro. Por isso, no Brasil não pode ser utilizada DDP nas importações. Mas assim, caso você queira se aprofundar depois, nós vamos disponibilizar um link para você poder se aprofundar em cada um dos Incoterms. E lembrando que os mais comuns, os que costumam aí serem mais utilizados, são dois. É o FOB e o CIF. Então vamos aproveitar a oportunidade e aprofundar um pouco mais a respeito desses dois Incoterms. O FOB, que já comentamos há pouco um resumo dele, e o CIF. FOB, franco a bordo, porto de embarque designado. O vendedor, sob sua conta e risco, deve colocar a mercadoria a bordo do navio indicado pelo comprador, no porto de embarque designado. Compete ao vendedor atender às formalidades de exportação. Esta fórmula é a mais usada nas exportações brasileiras por via marítima ou aquaviário doméstico. As responsabilidades do exportador, se a modalidade acordada for o FOB, se encerraram no momento que a mercadoria foi ali, arrumada a bordo do navio. Porém, se o contrato assinado foi na modalidade CIF, o exportador vai precisar se preocupar tudo o que acontece com a mercadoria até o local designado ali no país que contratou, no país do importador. Então, assim, sendo CIF, o exportador não vai se preocupar apenas em deixar a mercadoria arrumada a bordo do navio, que é o FOB. Ele vai precisar arcar também com custos, frete e seguro. Trouxe para vocês um link para poderem aí se aprofundar nos Incoterms. Aproveitem e procurem se especializar em cada um deles. Além disso, uma dica de leitura. Comentários à Convenção de Viena. Compra internacional de mercadorias. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre negociação internacional e compras internacionais. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!